Olá, estamos inaugurando hoje o programa Direito à Palavra. O programa é desenvolvido pelo curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo. Esse programa ele será semanal e nós traremos diversos profissionais para estar abordando temas sobre comunicação e sobre a fonoaudiologia. Nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Cláudia Cotes. Fonoaudióloga, professora, escritora e mãe de 2 filhos. Fundou a Vez da Voz, que promove a inclusão social de pessoas com deficiência por meio da comunicação. É mentora do Telelibras, primeiro telejornal inclusivo e gratuito da internet, no qual trabalho se mistura em situação de igualdade diversos profissionais. Nós estamos falando com Cláudia Cotes. O que significa... Obrigada, Cláudia, pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. O que significa o direito à palavra para o fonoaudiólogo? Bom, o direito à palavra, ele é o direito de eu falar o que eu sinto, né? O meu direito de cidadão, de eu mostrar quem eu sou. Então, o fonoaudiólogo é o profissional que trabalha com a comunicação e que pode fazer com que essa comunicação aconteça em vários níveis. Ela pode acontecer com o som, então por meio da minha voz, ela pode acontecer sem o som, então por meio de gestos, por meio de sinais, pela língua de sinais, e ela pode acontecer até pela arte, ela pode acontecer por símbolos. Então é o fonoaudiólogo que faz com que a pessoa mostre quem ela é de verdade. Então, Cláudia, você criou o projeto A Vez da Voz, né? É uma OCIP que luta pela inclusão da pessoa com deficiência por meio da comunicação, né? O seu slogan nesse projeto é dar voz a quem não tem vez, né? Você acha que é uma forma de exercer o direito à palavra? Né? Eu acho que é uma forma desse digna, projeto. É uma forma digna, né? Porque, assim, eu trabalho já na fonoaudiologia há 20 anos, então assim, a minha bandeira é fazer com que as pessoas se comuniquem bem, ou na mídia, ou assim, pessoalmente, dando aula, ou no meio da arte. Então, o que acontece? Tudo que eu aprendi na fonoaudiologia, eu acabei transferindo para a pessoa com deficiência. Então, esse ensinamento, mas só que com uma diferença. Não somos nós que vamos ensinar alguma coisa para eles, mas são eles que vão ensinar para a sociedade uma forma diferente de se comunicar. Ok? Não é só... Hoje a mídia, ela é feita para quem escuta e para quem fala, né? E para quem também enxerga. Então, eu também preciso ter uma mídia plural, uma mídia que eu possa entender a comunicação ou por meio só da escrita, né, com legenda, ou então pela língua de sinais, ou com audiodescrição. Eu preciso entender que a comunicação ela também tem uma diversidade. Assim como quando a gente vai comprar sapato, por exemplo, eu tenho diversos modelos. Eu posso escolher com salto, sem, bico quadrado, certo, né? A comunicação ela também tem que ser assim, e infelizmente ela não é. Então a minha luta é que a sociedade acabe tendo uma consciência de que os deficientes, na verdade, somos nós. Somos nós que, assim, a gente faz a mídia, mas a gente sabe fazer só de um jeito, só com som ou só com imagem, mas eu preciso ter outras opções. Então, dá alguns exemplos para a gente desse projeto, do que você faz, assim, exemplos práticos, tá, né? Então, eu sei que você tem a Telelibras, Telelibrinhas, você tem... Então, dá alguns exemplos, conta um pouco do que... do tipo de mídia. Tudo começou com a minha própria vida pessoal, né? Que eu sou irmã de um moço com síndrome de Down, então eu vivi a exclusão dentro da minha própria casa, então eu sei o que é você ter uma pessoa com deficiência no seu dia a dia. E em 2004, meu irmão acabou morrendo no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, assim,
por um lado, eu fico muito grata por ter aprendido essa coisa da sensibilidade e da luta, né? Eu falo, só não dá jeito para a morte, para o resto a gente acaba criando meios, mas assim, quando eu entrei na fonoaudiologia, eu não sabia também dessa gama de comunicação. Então aí eu fui entender que não existe para você se comunicar só o som. A pessoa surda, ela também pode falar se ela tiver bastante estimulação. Todo mundo fala que é surdo-mudo, mas na verdade todo surdo pode emitir um som desde que ele seja estimulado, não é? Então assim, aí eu posso ter um surdo que se comunica por meio da escrita, por meio do som, mas também tem a língua deles, que é a língua de sinais. Então, independente se você acha que isso é certo ou que é errado, eu acho que é o seguinte, a gente tem que ter a liberdade de expressão. E para a pessoa cega, é assim, o mundo ele precisa ser descrito, então eu preciso de audiodescrição. Como? Eu preciso disso, de audiodescrição no cinema, eu preciso disso em vídeo, eu preciso de audiodescrição em exposições de arte, eu preciso que a audiodescrição faça a pessoa cega entender vários fatores do que acontece no mundo. Então, essas coisas que eu comecei a ver, porque eu sou uma fonoaudióloga que trabalho com mídia há 20 anos, né? Então, quando eu assessoro os repórteres e eu ensino como se expressar, como falar bem, isso é uma parte da comunicação. E aí esse conhecimento eu fui e coloquei no vídeo. E aí, como eu acho que o mundo tem que ser para todo mundo, eu procurei pesquisando e junto com a minha equipe, que também tem pessoas com deficiência, ver uma forma legal onde todo mundo pudesse entender uma comunicação. Eu acho que a coisa mais legal que a gente criou se chama mídia inclusiva. O que é isso? É um vídeo onde você tem ao mesmo tempo todos os tipos de comunicação. Você tem som, você tem imagem, você tem legenda, você tem língua de sinais e audiodescrição. Onde que você, como as pessoas acessam isso e aonde que você apresenta essa mídia inclusiva, tá, né? Então, assim, a gente acabou criando uma OCIP, que é a Vez da Voz, e o objetivo é produzir conteúdos e que isso seja gratuito mesmo, que as pessoas possam baixar. Então, todos os vídeos que estão no portal da Vez da Voz, a pessoa pode usar como ela quer, certo? Essa já é a nossa primeira quebra de barreira, porque a informação é um direito do ser humano. E aí eu acabei fazendo parceria com o próprio UOL também, então tem um vídeo chamado De Boca em Boca, que a gente acabou fazendo, que é onde eu lancei essa mídia inclusiva. Então as pessoas, assim, isso foi criado para beneficiar a comunicação brasileira e isso também pode ser feito em outras línguas. Então a pessoa pode usar essas ideias, pode baixar o vídeo, assim, eu acho que realmente a gente precisa contribuir com alguma coisa, né? Pena que ainda é muito pequeno, perto de toda a informação que a gente tem no país, né? Então, a gente sabe que, você já colocou aqui, que muitas pessoas, elas se mobilizam para estar desenvolvendo projetos e criando centros de reabilitação, muitas delas por terem um familiar, um irmão, um filho, uma filha com uma deficiência, né? Como que você entende isso hoje? Quer dizer, as coisas se modificaram? Eu vou te dar um exemplo. Há 20 anos atrás, eu trabalho com deficiente auditivo, né? Há 20 anos atrás, a gente fazia bingos, fazia jantares beneficentes para conseguir verba para fazer a adaptação de aparelho auditivo nas crianças carentes. Hoje a gente tem uma política, a gente tem a política da saúde auditiva que concede aparelho. Então a gente está acompanhando que houve uma mudança nesses últimos 10 anos, nesses últimos 15 anos, a respeito da conscientização, né, das próprias políticas públicas para estar elaborando
condições melhores para o direito das pessoas com deficiência. Então eu te pergunto assim, como que você acha que essas políticas elas estão contribuindo para essa nova conscientização, para essa nova reorganização da sociedade, considerando as diferenças, né? Bom, eu acho que, como você mesma falou, a consciência aumentou, até porque a própria mídia começou a falar mais sobre isso. A gente teve vários casos em novela, tem cinema, ok? Teve premiação. Então, hoje, você já vê a pessoa com deficiência de uma outra forma, ok? As leis brasileiras existem e eu costumo dizer que na parte de leis nós parecemos a Suíça, certo? Mas o que falta? A prática. Então, existem vários tipos de acessibilidade. Por exemplo, a acessibilidade arquitetônica eu acho que deu um grande avanço, mas a acessibilidade na comunicação, no meu ponto de vista e de qualquer pessoa com deficiência, é o que ainda o país está engatinhando. Porque se a gente for comparar a comunicação no Japão, na Europa e nos Estados Unidos, eles já estão muito além. Pelo menos a pessoa surda, ela tem a possibilidade de se informar do dia a dia mesmo na internet. E no Brasil, a gente ainda não tem isso e eu fico muito triste de ter que falar isso, sendo que a gente já vai sediar a Copa do Mundo, né? E assim, a gente não vai ter uma Copa do Mundo com acessibilidade. Então, eu acho que essa é, no meu ponto de vista, a nossa maior vergonha. E você acha que isso foi proposto? Você isso conhece? Foi proposto, mas assim, para você ter essa acessibilidade, eu preciso não só de consciência, mas precisa de verba, né? Então, e precisa de profissionais também que queiram fazer. Eu acho que até essa parte dos profissionais que querem fazer, a própria fonoaudiologia poderia levantar essa bandeira e ajudar e assessorar a mídia nisso, né? E não só a mídia, poderia assessorar a cultura, certo? Porque assim, na minha cabeça, o que é o mundo ideal? O mundo ideal é, por exemplo, um surdo que quer ir no cinema e ele vai ver lá e tem sessões com acessibilidade no horário XYZ e ele vai escolher e vai com a família dele, sabe? Então, assim, que é um mundo para todo mundo. Na minha opinião, é isso. Eu posso ir na mesma sessão de cinema com a minha amiga que é cega e com o meu amigo que é surdo. Hoje eu não posso, eu tenho que deixar eles em casa e vou sozinha. Então, assim, isso eu acho que a fonoaudiologia poderia muito assessorar, sabe? Acho que o Brasil realmente está engatinhando. Então, você falou da Copa do Mundo, e nos outros países, nas Copas anteriores, houve acessibilidade? Houve. Por exemplo, a gente já teve acessibilidade na internet, na África, com o Gestuno, né, que é uma língua de sinais que eles tentam fazer alguma coisa mundial, mas ok, é uma tentativa. Eu mesma cheguei a acessar e eu não sei, assim, provavelmente a gente não tenha isso na web, né, infelizmente. Nos estádios de futebol, você tinha surdos que tinham audiodescritores que acompanhavam, né, isso já em outras Copas também, não só na África. Então, mas assim, também eu acho que é importante a gente falar que a acessibilidade é um direito contínuo. Ela também não tem que ser uma coisa pontual, ok? Não é só na Copa do Mundo. O direito à informação é uma das bandeiras da ONU, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa surda, eu preciso me informar sobre política, sobre religião, sobre culinária, sobre qualquer assunto que um cidadão brasileiro tem direito de receber. Tá certo. Eu queria que você me falasse as políticas públicas, né? A obrigatoriedade, a inclusão da criança na escola pública, na escola regular, a política das cotas. Você acredita que isso tem trazido modificações para a qualidade de vida das pessoas com deficiência? Bom, eu vejo como uma coisa positiva as crianças com deficiência terem chegado na escola regular.
Só que a minha crítica é a seguinte: quando você engravida, por exemplo, você espera um filho, você se prepara. Quando esse filho chega, você tem roupa, você tem fralda, você tem mamadeira. O que aconteceu no Brasil de verdade é que as crianças chegaram e os professores não estavam preparados. Então, assim, agora que a gente tem uma mobilização maior, só que as crianças já estavam na escola. Então, acho que é um pouco isso, sabe? Vamos fazer, mas vamos fazer, às vezes é meio pela metade, entende? Então, eu acho que falta um direcionamento. E é assim, não é porque um governo que dura 4 anos resolve fazer, aí de repente vem o outro e destrói o que tinha feito. Então, você tem um candidato que pensa em acessibilidade, ótimo, se ele for eleito, vamos ter tudo. Se ele não for, vamos ter nada. É mais ou menos isso que acontece no país. Isso é uma coisa surreal, na minha opinião, sabe? Porque você tem que ter uma política contínua, independente da pessoa que está governando o país, né? Certo, é isso mesmo. Me diga uma coisa, para a gente, eu queria que você falasse mais da sua OCIP e mais das parcerias e da contribuição que as pessoas comuns podem dar, né? Do que os profissionais podem dar, sim, mas a contribuição das pessoas comuns. Quer dizer, como participar de uma OCIP, da sua OCIP, como ser parceiro, como contribuir? Bom, acho que uma das coisas que a minha OCIP mais faz é a comunicação, e fazer comunicação no Brasil e também em qualquer lugar do mundo custa muito dinheiro, né? Muito caro, por quê? Porque são câmeras, são equipamentos, enfim, a gente tem uma estrutura e são profissionais muito específicos. Então, assim, participar na produção, eu acho que é difícil porque os profissionais eles são bem especializados. Agora, participar na divulgação e na sensibilização, isso é o que a gente mais pede, né? Então, como poderia participar? Pegando os próprios vídeos e colocando nas redes sociais ou levando nas universidades, treinando, mostrando para as pessoas como é que se faz acessibilidade na comunicação. Acho que isso é o que a gente mais precisa, né? E eu acho que assim, a fonoaudiologia ela tem muito a assessorar. Eu acho que é uma coisa assim que a gente precisa estar dentro da mídia, precisa estar na cultura, precisa estar nas políticas públicas para ajudar essa conduta, sabe? Como precisa ser feito para que a pessoa com deficiência seja beneficiada. Eu acho que você traz um campo de atuação da fonoaudiologia importante, que é um campo bastante interdisciplinar. Né? Então, eu conheço o seu trabalho, eu sei que você trabalha com jornalistas, com pedagogos, com jornalistas com deficiência e sem deficiência, né? E eu acho que isso é importante até para a formação do fonoaudiólogo, que é alguma coisa que a gente tem defendido muito na universidade, né? Uma formação e uma atuação interdisciplinar. Você iniciou, né? Você se formou fonoaudiólogo e daí você iniciou, com certeza, por influência do seu irmão, né? Mas, de repente, essa abertura da fonoaudiologia para a mídia, que é um campo rico, enorme. Um campo enorme e um campo assim, muito pouco explorado, né? Na verdade, você está construindo esse campo. Eu espero, eu até brinco com as pessoas, eu falo, gente, será que eu vou conseguir ver isso antes de eu morrer, sabe? Porque na verdade, as coisas foram acontecendo. Eu nem achei na minha vida que eu iria ser fonoaudióloga, porque eu sou professora de português, eu fiz letras, eu queria escrever e tal. E aí a vida acabou me levando para a fonoaudiologia e eu acabei me especializando na área de voz e depois fui trabalhar na televisão e depois fui trabalhar na web assessorando os jornalistas. Só que quando eu estava na televisão e eu
assim, uma parte paralela é que eu comecei a escrever livros infantis, porque na verdade essa era a minha paixão primeira, né? O duro é que no Brasil não dá para você só viver de arte, então eu falei, bom, vamos trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar a casa também. E aí, o que aconteceu é que eu comecei a escrever para as crianças com deficiência. Isso acabou gerando projeto social. Sabe uma coisa natural? Acho que a gente vem com uma missão, né? Aí meu irmão morre nesse dia, aí quando eu estava fazendo o projeto social, um shopping se interessou pelo projeto, aí o cinema se interessou, aí veio o primeiro curta-metragem e aí foi uma bola de neve. Então, e assim, isso foi muito bacana porque acabou me levando para outras áreas. Depois eu fui chamada para escrever para crianças com AIDS, crianças com câncer, crianças com hiperatividade. E assim, quando me vi, eu estava num mundo que na verdade não era o meu, mas que eu fui aprendendo e que tudo é muito simples, né? Quando você se abre, eu acho que as coisas vão acontecendo. Agora, uma coisa triste que eu tenho para falar é que todos os projetos de acessibilidade, principalmente na comunicação, por conta de falta de verba, eles foram terminando. Isso foi uma pesquisa que vieram fazer comigo, até uma pesquisa de mestrado de jornalistas, que assim, a gente teve há 4 anos atrás, 5, um boom, alguns grupos no país começaram a pensar na acessibilidade da comunicação e começaram a fazer. Então a gente teve uma coisa que foi andando, o próprio Telelibras foi crescendo, tudo. Daí a gente teve uma queda desses projetos, principalmente pela falta de verba, né? Porque é isso, fazer mídia não é para qualquer um. E fazer mídia acessível precisa ter, assim, você precisa não só ter a verba, mas você precisa ter uma estrutura bacana. Mas eu acho que a gente ainda chega lá. E a política, sim, a discussão dessa acessibilidade na mídia, essa discussão nos ministérios, nas secretarias da pessoa com deficiência, você tem algum tipo de vínculo, você tem alguma proposta, porque daí teria que ser uma coisa um pouco mais ampla. Né? Então, assim, já cheguei a participar de várias reuniões e eu te falo uma coisa, as leis existem, certo? Mas o que a gente não tem é o cumprimento dessas leis do jeito que precisa. Por quê? Porque fazer acessibilidade, você não precisa só do dinheiro, assim, você precisa de uma consciência, ok? Que eu falo para as pessoas, se de repente eu fosse dona de uma televisão, o que eu faria? Bom, eu sei que isso é um canal que visa lucro, mas existe a minha parte de consciência. Eu vou fazer, independente disso, sei lá, me dá muito ou pouco dinheiro, eu vou fazer porque isso é preciso. Então, o que acontece? Enquanto o governo não exigir que a mídia como um todo faça acessibilidade, isso não vai acontecer. É a mesma coisa como antigamente todos nós andávamos de carro sem cinto de segurança. Na medida em que veio a lei, olha, é o seguinte, se você não andar, você vai pagar. Tudo mudou e hoje já é uma consciência. Eu acho que é natural a gente entrar no carro e colocar o cinto por proteção, né? Então, sabe aquela coisa que hoje a acessibilidade na comunicação, ela existe, as pessoas sabem, mas a gente faz de conta que a gente não sabe e a gente continua vivendo. E como a pessoa surda não se manifesta pelo som, eles não incomodam, né? É isso. Ô, Cláudia, nós já estamos finalizando o nosso programa e eu quero te fazer uma última pergunta. Como que a gente faz para ser parceiro da Vez da Voz? Bom, a parceria ela acontece na própria internet, que eu acho que é isso, é uma divulgação, não é um meio que a gente pode estudar de produção, mas aí eu acho que as pessoas podem escrever para a gente e propor algumas coisas, mas
num primeiro momento, sendo bem prático, eu acho que a gente pode fazer parceria para aumentar o número de cliques, para aumentar os downloads, porque é isso. Uma ideia, ela é legal quando ela é dividida com muita gente, não é? Então, eu acho que é isso. As pessoas precisam ver, precisam saber, precisam entender o que é acessibilidade. Tá certo. Nós falamos aqui com Cláudia Coates, fonoaudióloga, e nós contamos com vocês para o próximo programa. Até lá! Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.